Mensagem do dia 3/8 de 1999. O que Deus nos promete. Sem os olhos poderem ver, já está a caminho e vem com tudo o que a pessoa precisa para viver eternamente. Não haverá mais falta disso ou daquilo, pois tudo terá substância suficiente para toda a vida de cada um. Na realidade, Deus já está dando uma amostra, onde tudo que Ele criou continua a mesma coisa. A terra com toda a natureza perfeita, o sol que aquece, a chuva que molha as plantas, as criancinhas que continuam nascendo e assim por diante. Agora, quando chegar o momento que descerei do céu, nada mais terá fim. Tudo será eterno. É um presente que jamais os olhos dos homens puderam ver. Tudo será incorruptível, que quer dizer que será feita novamente a transformação deste planeta e nenhum vivente morrerá. Todos serão iluminados. Como acontece no céu, a mesma coisa acontecerá aqui também. Porque aqui será meu céu também, depois da minha segunda vinda. Agora te pergunto, meu filho ou minha filha, queres viver eternamente ou gozar desta vida que não te traz segurança alguma? É um nome que me entristece, o que estão dando aos mais fracos, aposentadoria. Se fosse bom, teriam tudo na hora em que precisassem de uma ajuda. A qualquer momento que viesse do governo, mas isso não acontece. O que vejo é gente morrendo por falta de recurso de todos os lados. Se os ricos disserem, estamos livres disso tudo, mas quando vem a morte, os leva sem marcar a hora e suas fortunas para nada servem. Servem sim, para trazer brigas entre os herdeiros, onde um quer sempre mais do que o outro, e assim por diante. Vejam, meus filhos queridos, que essa é a lei do homem, mas a minha, quando for para repartir o que tenho a dar, aí então todos irão dizer, isto sim que é presente. Agora sei que não vou mais precisar pagar conta para ninguém, pois estou livre diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, e a justiça será só minha e de mais ninguém. E quem comandará aqui serei eu, Jesus, o vosso Salvador, que estou pronto para assumir o que meu Pai me deu. Filhos amados, lutem mesmo por este dia, pois ele não está longe, está perto sim, muito perto. Quero agraciá-los com tudo aquilo que venho prometendo a cada um de vocês que estão me ajudando nesta batalha final. Jesus. O que Jesus comenta aqui, né, e pede para nós, filhos amados, lutem mesmo por este dia. Esse dia, essas promessas todas, né, que Jesus vem nos prometendo através dessas mensagens, através da Bíblia. Todo o exemplo que Deus nos deu ainda continua nos dando através deste profeta, o último profeta. Ele serviu de exemplo para nós que caminhamos neste caminho e para muitos que estão ainda em dúvida, muitas pessoas que estão nos ouvindo e vendo este programa, que até, por incrível que pareça, que luta contra, mas estão sempre nos vendo, sempre acompanhando a obra, a palavra viva de Deus. Para essas pessoas que lutam contra, para essas pessoas que têm dúvida, vamos relembrar lá no comecinho da história,
as promessas que sempre que Jesus ia apontando para certa pessoa, como foi o papel de Noé, quanto exemplo ele deu de mostrar para aquele povo de ser um pai de família, de ser uma pessoa honesta para com Deus, de guardar todos os mandamentos de Deus naquela época. E o ser humano daquela época não queria seguir ele, não queria seguir os seus conselhos. Um bom exemplo como Noé dava para aquele povo. Então o que aconteceu? Jesus, vendo que uma pessoa humilde e honesta para as coisas de Deus, como ele foi, na história da Bíblia a gente vê isso, e vocês também não podem negar, Deus escolheu essa pessoa. Muitas pessoas dizem, mas Deus falar com um ser humano aqui na Terra? Então, para essas pessoas que não acreditam, que têm dúvida do trabalho do profeta, pegue a Bíblia e joga fora. Não tem essa Bíblia dentro de casa, como você diz, não, aqui eu devo seguir só esta Bíblia. Não devo seguir um outro livro qualquer, como as pessoas estão dizendo aí. Mas nem na Bíblia vocês não acreditam. Porque os profetas que foram escolhidos, eles falavam com Deus. Foi primeiro Noé, que foi guiado o que deveria fazer para Deus dar um basta naquele povo incrédulo que não acreditava em Deus e não obedecia os mandamentos de Deus. Deus escolheu uma pessoa simples, obediente. Noé, sem esperar, foi chamado por Deus e Deus assim pediu para ele fazer a arca. Diz na história da Bíblia, que eu também leio pouco, mas eu ouvia muito o pai falar isso para nós, das histórias. Sempre a nossa vida foi o pai sempre falar da Bíblia e das coisas que ele aprendia com Deus, né, com os santos, e foi passando para nós. Ali Noé também ele levou mais de 40 anos para construir a arca, dando exemplo, falando que o fim ia chegar com o dilúvio. E a maioria, todos, né, bem dizer, porque só se salvou, a gente vê pela história da Bíblia, que só a família de Noé que se salvou. Então, quando que Noé falava para aquele povo e o povo dava o gargalhada dele, debochavam dele. Como que fazer uma arca, uma embarcação num lugar que não tinha chuva, que era difícil de chover. E Deus alertando, falando através de Noé. E as pessoas não aceitaram. Veio Moisés, né, tantos outros antes. A gente cita mais assim, em alguns, porque se a gente for citar o exemplo de todos, leva muito tempo. Mas o exemplo muito forte de Noé, de Moisés, uma pessoa que foi chamado também por Deus para mostrar, ele teve que ver a presença de Deus, teve que ouvir a voz de Deus para poder ter certeza e mostrar com fé para aquelas pessoas que existe um Deus no céu. E ele, através de Moisés, mostrou todo o poder dele. Porque muitas pessoas dizem, mas Deus não existe. A nossa vida é aqui mesmo. Mas se não existisse Deus, Noé não tinha cumprido com o que ele estava falando, que o dilúvio ia vir. Da onde que uma pessoa tirar da cabeça dele, de uma pessoa humilde, simples, gastar os 40 anos dele construindo uma arca do nada. Não era para ter acontecido nada se fosse da cabeça dele ou se Deus não existisse. Se Deus não existisse, Moisés não tinha enfrentado os soldados naquela época, né? Com o exército todo com eles tinham. Moisés sair fora o que ele tinha, né? Todo o direito, como lá ele estava morando lá nos faraós, né? Tinha também toda a riqueza como ele tinha.
Se não fosse a voz de Deus, se não fosse Deus existir, como é que ele teria aquele poder todo de mostrar aquilo tudo que os faraós enxergaram com seus próprios olhos, né? Assim agora está acontecendo com o nosso profeta, que Deus está avisando. Foi uma pessoa simples, humilde, sem Bento da Conceição e esperar Deus chamar ele. Se não fosse a voz de Deus, se não fosse uma coisa real, como é que ele iria garantir para a sua família, como Deus pediu para nós se afastar, aonde estava, né, todo ali nossa convivência com o mundo, com nossos trabalhos, Deus a falar através de uma pessoa simples e dizer para nós: vim para Taquaras, vá para lá e faça a minha igreja. Mas só que ele pediu a obediência que hoje o livro, a palavra viva de Deus está pedindo. Ele não está pedindo para você deixar o seu serviço, largar todo o que você adquiriu. Deus não está pedindo isso. Mas para mostrar para muitos incrédulos que não acreditaram e não acreditam no profeta, Deus pediu para ele largar tudo, o serviço, sem prometer nada. Depois de algumas mensagens dali, que ele prometeu: meu filho, nessa vida tu vai ter o que tu precisa, na outra muito mais. Mas quando ele chamou Bento da Conceição, ele não prometeu já, na hora, para ele: faça isso que eu vou te dar depois, em dobro. Não, olha a obediência, olha a humildade de uma pessoa quando é escolhida por Deus. E isso a gente não pode negar. Todos sabem da história do profeta, todos sabem a história dele, de Bento da Conceição, que Deus não prometeu na hora, Deus chamou ele e ele obedeceu. Ele obedeceu porque ele ouviu a voz de Deus. Porque senão ele não tinha mudado de vida. Vê como é tão difícil das pessoas mudarem de vida e permanecer firme, que muitas pessoas que estavam caminhando nessa obra, sem Deus exigir muitas coisas das pessoas, como exigiu do profeta, de deixar tudo, saia da sua cidade, larga o serviço, larga o emprego e viva somente para Deus. Mesmo as pessoas trabalhando no seu serviço, Deus só pede a obediência a Ele e o respeito para com Ele. Muitas pessoas estão desistindo da obra. Muitas pessoas estão desistindo de seguir a Jesus. Porque, como fala ali, não devemos seguir a dois senhores. Porque se você seguir a norma como está hoje o mundo, a gente tem que concordar com muitas coisas. Muitas coisas que ofendem a Deus. Agrada o Satanás e ofende a Deus. Então, está bem esclarecido, bem claro para nós. Não podemos seguir dois senhores. Então, é o exemplo um grande exemplo do profeta para nós. Hoje a nossa família, né, a família do profeta. Os filhos estão aqui em Taquaras, cumprindo o que Deus pediu para o profeta. Muitas pessoas acham que, não, mas desse jeito vocês estão sendo muito rigorosos. Não é ser rigoroso, é que Deus está pedindo, nós devemos obedecer a Ele, que é um pedido de Deus, não é de uma pessoa qualquer, não é um pedido de um pai que foi aqui na terra, não é um pedido de uma pessoa grande aqui, um dirigente aqui no governo ou um dirigente grande da igreja. É Deus, o Criador de tudo. É aquele Deus que mostrou o que Ele falou para Noé, o que ia acontecer, aconteceu. O que Ele falou para Moisés, mostrou e aconteceu. E hoje falou para o último profeta, e muitas pessoas estão duvidando, como muitas pessoas daquela época duvidaram e ficaram para trás. Diz na história da Bíblia, né? Só aquelas mínimas pessoas que estavam esperando Moisés, né?
as pessoas que ouviram tanto o exemplo de Noé e não quiseram seguir, só a família dele que se salvou. Então está acontecendo hoje, vai acontecer de novo. Muitas pessoas estão sabendo da verdade, estão vendo o caminho errado e o caminho certo, mas só que preferem caminhar para o lado errado. Acho que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, que na última hora Ele perdoa. É nesse sentido que a gente não julgar, não dizer que a pessoa já está perdida ou no inferno. Não, mostrar a verdade, e nós não podemos rear nem um pouquinho para um lado. Porque se nós rear ou ceder um pouquinho para um ou para o outro, então todos também vão ter o mesmo direito. Se aquela pessoa vai ter, a gente acha que vai ter, Deus é misericordioso, Ele vai perdoar, então Ele vai ter que perdoar todos. Muitas pessoas que estão acompanhando este programa, muitas pessoas acham que não deve ser assim, né? Devemos pegar mais leve com o ser humano, mostrar assim, sempre dizer que Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus perdoa, mas Ele mostrou, e está na história da Bíblia, que Ele cumpriu no que Ele falou para os seus profetas. Ele não voltou atrás. Como aquela passagem que diz ali que Deus, quando esteve aqui na terra, Jesus, Ele quis mostrar para uma pessoa que o caminho que ele devia seguir era com Ele. Aquela outra pessoa tirava da cabeça de um do outro. Ele disse que um cego não poderia guiar o outro, porque os dois vão cair no buraco, cair no inferno, né? Então muitas pessoas acham, não, mas não é bem assim, podemos seguir desse jeito aqui também, que na última hora, não. Jesus falou, se eles não seguissem a Ele, o ensinamento que Ele estava pregando, os dois vão cair no buraco. E aquela pessoa achando que estava agindo certo, não queria seguir o conselho de Jesus. Assim, hoje Ele escolhe os profetas para falar o que devemos fazer, como devemos agir, e muitas pessoas, mas não é bem assim. Aquelas pessoas que dizem, que passam a mão na cabeça, que dizem que não é bem assim, Deus pode perdoar, os dois estão em perigo a cair no mesmo buraco. Porque se não levam a sério o que Deus está pedindo, Deus deu exemplo lá. Não é o profeta que está inventando isso, não é nós que estamos falando da boca para fora. Está escrito lá na Bíblia. Se você que não acredita na mensagem, no livrão, o que o profeta escreveu, mas este exemplo, a maioria do exemplo está na Bíblia. Então vá e lê a Bíblia. Se você não quer aceitar o livrão, a palavra viva de Deus, se você não quiser aceitar o profeta, olha o exemplo dos primeiros profetas. Eles foram rigorosos, não foram assim maleáveis ou deram um ouvido mais um pouco ser humano e não totalmente a Deus. Eles foram fiéis a Deus e eles mereceram, né? Eles se salvaram, né? Como exemplo de Noé, de Moisés e os que seguiram a Moisés. Então, vê o exemplo dessas pessoas e depois compara com este exemplo desses profetas, com um exemplo do último profeta, Pedro II. Ele abandonou tudo que Deus ia pedindo para ele. Ele não foi agradando a um parente dele, não foi agradando um irmão dele, passando a mão na cabeça do irmão dele. Não, está tudo certo também. Deus perdoa na última hora, Ele vai te perdoar. Ele mostrou até o finalzinho que nós, hoje os filhos, são um exemplo. Aonde o pai ia, nós ia caminhando junto com ele. Ele falava a verdade para os irmãos dele, para os sobrinhos dele, para a família dele. Mas a maioria não quiseram ouvir, não quiseram seguir o profeta, achando que era coisa da cabeça dele. Então, infelizmente, muitos pode ser que ainda dê tempo, né? Como o pai sempre falava, profeta, mas pode ser que seja tarde. E daí depois não vão questionar com Deus, porque daí não adianta mais. Por que o Senhor não... Eu não sabia, por que o Senhor não mandou avisar? Ele sempre chamou uma pessoa para avisar e nos alertar
como nós devemos andar e seguir a Deus.